Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no livro de Salmos, Salmo capítulo 51, versículo 2. E a Palavra de Deus diz assim: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém? Salmo de Davi, onde Davi, um homem segundo o coração de Deus, considerado ser um homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo próprio Deus para reinar a Israel, onde trouxe prosperidade e trouxe grandes vitórias a Israel. Até mesmo um homem como esse, considerado segundo o coração de Deus, caiu em transgressões. Permitiu que o pecado, na verdade, que habita em todo ser, pudesse o fazer cometer até mesmo crimes de morte. E por isso, na verdade, desde Adão, onde o pecado entrou no ser humano, todo homem, na verdade, todo homem, toda mulher, todo ser humano tem o pecado incutido dentro dele, está inculcado nele. E a única forma de expiar esse pecado que nós temos em nós é por meio de Cristo Jesus. É por meio do sacrifício que Cristo fez por nós. O homem realmente viveu e vive a sua vida totalmente desregrada da lei moral de Deus. E por isso estávamos separados de Deus. Mas Jesus Cristo foi o elo que nos uniu a Deus Pai. Mas para isso precisamos crer nele, crer no sacrifício que ele fez, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Quando nós cremos nessa verdade, passamos a ser ligados novamente ao Pai novamente. Existe aí então uma conversão dos nossos caminhos. E é incrível como que o pecado, ele na verdade habita em nós. Então o que nós podemos fazer? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o pecado ele não sai de nós. Na verdade, nós controlamos os desejos da nossa carne através do Espírito Santo de Deus que passa a habitar em cada um de nós. A palavra de Deus diz isso, que quando aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. E quanto mais nós temos intimidades com Deus, quanto mais nós temos tempo de meditação, oração, nós temos mais intimidade com Deus, consequentemente, nós temos cada vez mais a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E por isso nós conseguimos controlar a nossa carne, controlar os nossos desejos, porque estamos cheios do Espírito Santo. Por isso, é inevitável que todo ser humano erre. É inevitável que todo ser humano cometa pecado. E por isso, muitas vezes, nós sentimos culpa. E essa culpa faz com que nós entendamos que nós realmente estamos moralmente fora dos propósitos de Deus. Por isso, nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Ser cheio do Espírito Santo de Deus para que possamos controlar a nossa carne. E assim viver através do Espírito Santo de Deus. A nossa carne, sempre desejará pecar. Sempre será tendenciosa ao pecado. E por isso nós precisamos lutar e batalhar contra isso. Precisamos de fato controlar a nossa vida e permitir que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, controle os nossos impulsos, a nossa forma de agir, que é pecaminosa. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos nessa manhã, nesse dia, praticar um exercício diário. Isso é diário, não é hoje, daqui a um mês, não, é todos os dias, em todos os momentos. Está sempre em oração. A Bíblia fala, orai sem cessar. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque uma hora é inevitável. Por isso que nós precisamos estar cheios de Deus, estar ligados a todo momento a Deus.
E por isso precisamos estar em meditação constante para que o Espírito Santo de Deus possa nos controlar a nossa carne, controlar os nossos desejos e evitar que o velho homem volte a cometer os mesmos delitos e pecados que cometia no passado. Nós não somos uma nova criatura em Cristo Jesus? Somos, mas precisamos mortificar a nossa carne para que possamos vivificar no Espírito. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Viver segundo a vontade de Deus. E isso fará com que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que é Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Querido soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, ajuda-nos, ó Deus, a viver segundo a sua vontade, a sermos cheios do teu Espírito e que assim possamos, ó Deus, controlar a nossa carne através do teu Espírito Santo, Pai. Porque a carne é tendenciosa ao pecado, mas sabemos que o teu Espírito é que nos ajuda a nos controlar, a viver na sua graça, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, ó Deus, a não desviar dos teus caminhos e que possamos, ó Deus, sempre estar nos purificando, ó Deus, para que cada vez mais possamos ser mais e mais parecidos contigo. É o que te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia e não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas também sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus Cristo.